que a gente pode falar do jogo? Como sempre, é um jogo muito difícil contra eles, né? O Flamengo tem um time muito poderoso, tem um time muito qualificado, tem um time com jogadores muito acima da média, não fosse o líder do campeonato. Ninguém está contando mentira aqui. Para você jogar contra um time desse, você precisa equiparar na disposição, porque eles têm isso também, além de terem um time tecnicamente muito bom, tem um time muito disposto, um time que corre atrás, um time que luta, um time que briga, um time que corre, sabe? Então é um time que tem essa capacidade muito grande e exatamente por isso, se você não equipara e você fica assustado, eles ganham de você, eles atropelam. O Vasco tinha que jogar assim. Teve alguns jogos desses últimos 2 anos aí, Vasco-Flamengo, que o Vasco foi muito passivo em campo, sabe? Aquele 6-1 do Álvaro Pacheco foi uma passividade, uma falta de tesão, uma falta de gás, um negócio assim, absurdo, cara, absurdo. Então, quando você consegue equiparar essa parte física de disposição, tem jogo. E aí tem jogo de que forma? Você consegue encaixar uma bola, você consegue encaixar um contra-ataque, você consegue fazer uma jogada individual, você consegue roubar uma bola, porque o Flamengo joga muito em infiltração, joga muito por dentro em tabelas curtas e bola nas profundidades, porque eles têm muitos jogadores velozes, tanto do lado esquerdo como do lado direito e também por dentro. Então eles têm essa valência. Então se você rouba uma bola dessa, porque às vezes você vai dar um passe, eles não são infalíveis, muito pelo contrário. Um time que tem defeitos, claro que tem defeitos, porém é um time que tem essa dificuldade às vezes de variar muito. É um defeito que esse Flamengo tem quando você o incomoda, quando você faz dele um time previsível, eles se incomodam no jogo. Então o Vasco tinha que entrar jogando alto nível, cara. Tinha que buscar um alto nível de jogo. Mas em alguns momentos eu não consegui ver isso do Vasco desses últimos jogos, mas hoje o Vasco entrou assim. O Vasco faz 10 minutos iniciais de muita força, muita disposição. Eu fui muito contrário à entrada do Pablo Verratti, exatamente porque o Pablo Verratti é um jogador que traz essa previsibilidade. Você passa a ter ali uma referência que é sempre marcada. E nada contra o Pablo Verratti, mas o Verratti tem jogos e jogos, gente. Tem partidas e partidas, tem momentos e momentos. Então, hoje não era um jogo para ele, como realmente não foi. O Vasco melhorou depois que o Verratti saiu. Passou a gerar mais jogo, passou a ter mais opção, passou a dar mais trabalho ao Flamengo. Então, o Vasco conseguiu 10 minutos batalhar, lutar, mas aí, falhas individuais. O Flamengo tem muita qualidade, eles abrem o placar, 1-0, gol do Carrascal. O Vasco se assusta, sente nitidamente. Tem uma atuação pressionada, absolutamente pressionada. Mas consegue recuperar-se no jogo, novamente, por lances esporádicos de disposição. O Puma dá uma cabeçada numa bola cruzada que o Rossi faz uma grande defesa, a torcida vem junto, o time se empolga um pouquinho mais e logo depois, numa valência boa do Vasco hoje, o Vasco tinha bons cabeceadores, conseguiu empatar com o gol do Ryan num escanteio cobrado. A partir dali, termina o primeiro tempo e eu vejo um Vasco pelo menos equilibrado emocionalmente para segurar a pressão de um Flamengo, que eu falei isso no pré-jogo, viria com o time reserva, não é porque tô poupando os titulares não, é porque acha que pode ganhar do Vasco. É claro que sim, eles têm ótimos reservas, mas aí o que acontece? O Felipe Luiz começa a mudar e botar os titulares para jogar. Bota os titulares para jogar. E aí vem aquilo que para mim é o mais irritante do trabalho do Fernando Diniz. A falta de visão ou a lentidão que o Fernando Diniz tem para mirar o jogo, ver o jogo. Ele é obrigado a fazer uma alteração que é a entrada do Lucas Oliveira no primeiro tempo, contusão do Robert Renan. O Lucas Oliveira entra bem, mas já logo toma um cartão amarelo, numa atuação, na minha opinião, muito fraca do árbitro, muito fraca, muito complacente com várias situações, não gostei, sabe, distribuindo cartões para o Vasco, quando a briga foi dos dois lados, foi de tudo quanto é lado, sabe, não era uma coisa só do Vasco.
Mas a gente sabe como é que é a pressão para jogar contra eles, né? E o Vasco consegue, de alguma forma, segurar o primeiro tempo e vem para o segundo tempo e o Flamengo vem para cima. Mas aí falta ao Diniz essa troca porque o Vasco passa a tomar sufoco, porque não tem mais jogada de contra-ataque. Porque, é claro, o Ryan tá cansado, o Nuno Moreira sai no intervalo, entra o Andrés Gomes, que entra muito mais para marcar o Emerson Royal, numa atitude que eu não consigo entender. É um atacante que tem que incomodar o defensor e não o defensor. O Emerson Royal hoje se sentiu Carlos Alberto Torres, sabe? Porque era o cara, super marcado, jogador normalíssimo. Jogador até atabalhoado, já foi jogador de seleção brasileira, pelo amor de Deus. Jogador normal, mas muito normal. E aí o que acontece? O Vasco é amassado, é pressionado demais. E não tem uma válvula de escape, passa a jogar em cima do Verrete Ball para tentar alcançar uma bolinha e não consegue. E a casa ia cair de novo, eu vi o jogo do Sport. O Vasco todo atrás, pressionado e nada do Fernando Diniz, os auxiliares batendo cabeça e não se decidindo, e alguém corre lá no fundo e volta. E o Flamengo só empilhando trocas, tá certo o Felipe Luiz? Colocando seus titulares, botou o Pedro, botou o Samuel Lino, botou o Vinha, depois botou o Luiz Araújo, botou o Arrascaeta pra jogar, botou o time pra dentro. E o Vasco lá atrás se defendendo heroicamente, com uma atuação, assim, muito destacada do Cuesta, que eu gostei muito, do próprio Lucas Oliveira, um leão em campo, e os dois volantes do Vasco, um destaque para o Barros, que inclusive tomou uma pancada nesse lance do Robert Renan, e que fez uma partida heróica. Jogou um grande jogo de disposição, de luta, de alma. Da mesma forma, o Puma Rodrigues se entregando demais. O time do Vasco se entregou muito. Mas tem uma hora que cansa, cara. Você precisa dar um desafogo ao time. E aí ele vendo, porque aí não tem como não ver, né? Porra, pressão danada. Ele faz a alteração, ele tira o Verrete, bota o David por dentro e bota o Matheus França no lugar do Coutinho. Ele tira os dois jogadores mais veteranos, dá um gás maior e aí o Vasco melhora no jogo. É óbvio, o Vasco desafoga. Quem tá lá atrás consegue ver alguém na frente para você fazer um lançamento. O Ryan vem por dentro e passa a dar um trabalho absurdo e o Vasco perde a oportunidade de vencer o jogo. Com o Ryan, com o próprio Matheus França, em contra-ataques, com o Andrés Gomes, enfim. O Vasco passa a incomodar o Flamengo, que passa a se sentir desconfortável. Passa a tentar rifar a bola pelo fundo, mas mesmo assim o Flamengo tem lances perigosíssimos. O próprio goleiro Léo Jardim hoje muito inseguro, extremamente inseguro. Teve um lance que ele não saiu do gol, ele ficou preso, ele vai, não vai, vai no mata-burro. O goleiro precisa decidir, Jardim, pelo seu nível. Você precisa decidir. E é uma valência que o Léo Jardim precisa corrigir. Essa questão de decisão. Ou sai para definir ou não sai. Sabe? Precisa definir o jogo. E o Flamengo tem melhor qualidade, tem perigo, mas passa também a se preocupar com o rabo aqui atrás. Porque aí o Vasco tem o Andrés Gomes, que é um azogue, tem o David, que entrou bem no jogo, e o Ryan, que estava iluminado para ganhar o jogo. Então, no final das contas, eu achei que o resultado foi justo pelo que o Vasco conseguiu entregar, passando por momentos ruins no jogo, momento que toma um gol no início e baixa a guarda, no momento que é pressionado no segundo tempo e seu técnico fica inerte, sua comissão técnica completamente perdida, totalmente perdida, pareciam baratas tontas na beira do campo, e teve momentos bons. Os minutos finais do jogo, os 10 minutos finais do jogo, inclusive seu Rafael Klein termina o jogo num ataque do Vasco. O Vasco foi bem. O Vasco esteve perto de ganhar o jogo. Se tivesse ganhado o jogo, não era um placar injusto. Mas eu acho que pelo que construiu, assim, meio a meio, eu acho que o resultado foi justo. É um bom resultado para o Vasco? Na tabela é. Porque o Vasco pegou o líder do Campeonato Brasileiro. Um time que o Vasco não vence há 2 anos e continua sem vencer. Mas equiparou, entendeu como é que joga esse jogo. Só o Matheus França, que eu não gostei, entrou muito devagar no jogo, mas a destacar, como eu já destaquei, os 2 zagueiros, os 2 volantes que fizeram uma partida heróica, o Andrés Gomes, que entrou numa disposição enorme, o Ryan, que também fez um jogo muito bom, além de um belíssimo gol, o Puma Rodrigues jogou uma grande partida, mas acho que o Fernando Diniz precisa dar a mão à palmatória em alguns momentos, sabe? É muita teimosia você não ver a dificuldade do time lá atrás e ele dando chilique, pulando na beira do campo. Muda o time, cara. Tinha uma alteração, o Flamengo já tinha mudado 4. A gente vê nitidamente o time se esforçando, lutando e ele não mexe.
e fica nessa dúvida, e isso vai enervando, porque você está aqui do lado de fora, o torcedor está do lado de fora, os jogadores estão vendo isso. Ele não pode ser tão inerte. Talvez seja hoje o grande defeito do bom treinador, que é o Fernando Diniz. Mas, dos males o menor. A gente consegue esse ponto. Vamos jogar agora contra o Bahia em casa, jogo que a gente precisa jogar. A gente vai ter o desfalque do Ryan, que me parece tomou hoje o jogo com tantas confusões, mas tomou o terceiro cartão amarelo. Não vai jogar. A gente precisa ter aí uma alternativa como ele. O Ryan está num bom momento, fazendo gols. E a gente vai pro jogo do Bahia tendo que vencer, sabe? Mas tem que ter cabeça, inteligência. Vamos ver aí as situações de Piton e Tietê. Muito difícil que voltem. Tietê tá aí na transição. O Piton acho que vai demorar mais um pouquinho. Mas precisa voltar a ganhar em São Januário. Precisa voltar a jogar e ganhar na casa do Vasco, porque é o caminho. Porque senão vai ficar muito complicado. Mas foi bom. Foi bom pela entrega, foi bom pelo jogo, foi bom pelo medo do amasso que não houve. Em alguns momentos o Flamengo dominou o jogo, mas outros eu vi o Vasco vencer o jogo. Infelizmente não aconteceu. A arbitragem não gostei, enrolado, sabe, dando cartões que às vezes não tinham razão de ser, deixando de dar faltas. Nitidamente se sentiu pressionado no jogo, o Klein. Se sentiu muito pressionado, muito omisso em certos lances, sabe? Mas enfim, vida que segue. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.